O olho de Horus, a ciência perdida da manifestação como os antigos mestres. Manipulavam a energia para criar milagres diários. O sumo sacerdote Ket está diante do templo de Karnak. Seus olhos brilham como duas estrelas nascentes, enquanto suas mãos tremem de uma energia que parece rasgar o próprio tecido da realidade. Ao seu redor, milhares de pessoas testemunham algo que desafia todas as leis da física conhecida. Pedras de 2 toneladas flutuam no ar como penas ao vento. O rio Nilo muda seu curso por 3 dias seguidos e uma chuva dourada cai do céu, limpo, transformando areia em grãos de trigo que alimentarão o Egito por uma década inteira. Seus lábios sussurram palavras em uma língua que ecoa diretamente do cosmos, enquanto o próprio ar ao redor dele vibra com uma frequência que faz cada célula dos presentes pulsar em harmonia divina. Este não é um truque, não é ilusão. É o domínio absoluto sobre as forças invisíveis que governam toda a manifestação no universo físico. Mas como chegamos aqui? Como um homem que nasceu órfão nas margens do Nilo, que mal conseguia pronunciar seu próprio nome sem gaguejar, que foi rejeitado pelos próprios pais por considerarem-no amaldiçoado, se tornou o maior mestre da manipulação energética que a humanidade já testemunhou? Se esta história já está despertando algo profundo dentro de você, deixa um like agora mesmo, porque você vai querer lembrar exatamente onde encontrou estes segredos que podem revolucionar sua existência para sempre. Tudo começou quando Ket descobriu hieróglifos que brilhavam com luz própria nas profundezas da Grande Pirâmide. Hieróglifos que revelavam a mais poderosa tecnologia de manifestação já criada pela humanidade. Uma ciência perdida que transformou simples, mortais em deuses vivos. Uma sabedoria que hoje você vai redescobrir e aplicar em sua própria vida para criar os milagres que sua alma tanto anseia. O mundo perdido dos mestres da energia. Para compreender a magnitude do que Ket conquistou, você precisa mergulhar nas profundezas do Egito Antigo, uma civilização que não construía monumentos apenas com pedra e suor, mas com o domínio absoluto sobre as frequências vibratórias que governam toda a matéria. Há mais de 4.500 anos, enquanto o resto do mundo ainda descobria o fogo, os sacerdotes egípcios já manipulavam energias que nossa ciência moderna mal consegue detectar. Eles não viam a realidade como nós vemos hoje. Para eles, tudo era energia em constante vibração. Ondas invisíveis que podiam ser moldadas, direcionadas e transformadas através de técnicas precisas que guardavam com mais zelo que o próprio ouro. Nos templos secretos de Saqqara, Dendera e Abu Simbel, sacerdotes passavam décadas aprendendo algo que eles chamavam de Nebet-Het, a ciência da transformação energética. Não era magia como conhecemos hoje. Era uma tecnologia espiritual tão avançada que permitia alterar a própria estrutura da realidade física através da manipulação consciente de campos energéticos invisíveis. Documentos descobertos na tumba de Imhotep, o arquiteto da primeira pirâmide, revelam práticas que envolviam não apenas meditação e ritual, mas conhecimentos profundos sobre geometria sagrada, frequências sonoras específicas, alinhamentos astronômicos precisos e o uso de cristais como amplificadores de consciência. Era assim que Ket cresceu, observando de longe estes mestres que pareciam dobrar a realidade à sua vontade, manifestando chuva em tempos de seca, multiplicando alimentos durante a fome, curando doenças com um simples toque e criando abundância, onde antes havia apenas escassez e desespero. Mas Ket era diferente, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo considerado defeituoso. Havia algo em seus olhos que brilhava com uma intensidade que incomodava até os mais poderosos sacerdotes. Era como se ele pudesse ver através dos véus da realidade comum e enxergar diretamente as engrenagens invisíveis que movem o universo. 3 luas antes do momento impossível que você testemunhou na abertura, Ket vagava pelas câmaras secretas da Grande Pirâmide durante uma noite sem estrelas. Era sua função de menor importância, limpar os corredores que nenhum sacerdote importante queria percorrer. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto suas mãos tocavam uma parede aparentemente comum na Câmara do Rei, hieróglifos
começaram a brilhar com uma luz dourada, que parecia pulsar com os batimentos de seu coração. Não era a luz comum das tochas. Era uma luminescência que emanava diretamente dos símbolos gravados há milênios, como se respondessem ao toque de alguém que finalmente possuía a frequência vibratória correta para ativá-los. Os hieróglifos contavam uma história que nunca havia sido revelada nem mesmo aos sumos sacerdotes mais elevados. Falavam de uma época anterior ao próprio Egito, quando seres de outras dimensões caminhavam livremente pela Terra e ensinaram aos primeiros humanos os segredos da manipulação energética consciente. O primeiro símbolo mostrava o olho de Horus, mas não como conhecemos hoje. Este estava cercado por equações matemáticas que descreviam com precisão absoluta como a consciência humana pode alterar as frequências vibratórias da matéria física. Era uma fórmula completa, um manual de instruções para transformar pensamento em realidade tangível. O segundo hieróglifo revelava algo ainda mais profundo. A humanidade não é apenas observadora do universo, mas co-criadora ativa de toda a realidade. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção consciente emite ondas energéticas que literalmente reorganizam as partículas subatômicas ao nosso redor, moldando nossa experiência de vida momento a momento. Mas foi o terceiro símbolo que mudou tudo para Ket. Mostrava um ser humano comum se transformando em pura luz dourada, enquanto ao seu redor a própria realidade se reorganizava segundo sua vontade consciente. A mensagem era clara. Qualquer pessoa, não importa sua origem ou limitações aparentes, poderia dominar estas forças se compreendesse os princípios corretos. Ket permaneceu naquela câmara por 3 dias e 3 noites, absorvendo conhecimentos que pareciam ser baixados diretamente em sua consciência, através dos hieróglifos luminosos. Quando finalmente emergiu, seus olhos brilhavam com uma luz interior que nunca mais se apagaria. O mestre Thoth e a sabedoria proibida. Quando Ket retornou à superfície, com os olhos ainda brilhando da experiência na Câmara do Rei, foi interceptado por uma figura que mudaria sua vida para sempre. Thotmes, o sacerdote mais antigo e misterioso de todo o Egito. Thotmes havia servido sob 7 faraós diferentes. Sua idade era um mistério que nem ele mesmo conhecia, e dizia-se que possuía conhecimentos que vinham diretamente do deus Thoth, o escriba dos deuses e guardião de toda a sabedoria oculta. Seus olhos eram como 2 poços de conhecimento ancestral, e quando olhava para alguém, parecia enxergar não apenas o presente, mas todos os futuros possíveis que se desdobravam a partir daquele momento. Eu estava esperando por você, jovem. Ket, disse Thotmes com uma voz que ecoava como se viesse das profundezas da própria terra. Os hieróglifos só brilham para aqueles que estão prontos para receber a herança completa dos Neteru, os princípios divinos que governam toda manifestação. Thotmes levou Ket para uma câmara ainda mais secreta, localizada sob a esfinge, onde guardava conhecimentos que nem mesmo os faraós conheciam. Ali, nas paredes cobertas por símbolos que pareciam se mover sozinhos, estava gravada a história completa da ciência da manifestação consciente. Escute com atenção, meu filho, disse o velho mestre, porque o que vou te ensinar agora foi a base de todos os milagres que você testemunhou ao longo de sua vida. Não existe separação entre mente e matéria. Existe apenas diferentes densidades da mesma energia universal. O que você chama de sólido é apenas energia vibrando em frequência baixa. O que você chama de pensamento é energia vibrando em frequência alta. E quem domina as leis da vibração, domina a própria realidade. Thotmes, então, revelou o primeiro grande segredo, a lei da correspondência energética. Como é acima, é embaixo. Como é dentro, é fora. Sua realidade externa não é nada mais que o reflexo perfeito de seu estado energético interno. Mude sua vibração interna e o universo será obrigado a reorganizar sua experiência externa para corresponder à nova frequência. Durante 7 luas seguidas, Thotmes ensinou a Ket técnicas que haviam sido desenvolvidas ao longo de milênios por sucessões ininterruptas de mestres da energia.
Ensinou-lhe sobre os 7 níveis de manifestação. Como um desejo nascido no coração se transforma em pensamento na mente, como o pensamento se cristaliza em emoção no corpo astral, como a emoção se densifica em energia no corpo etérico, e finalmente como essa energia se materializa em forma física no mundo tridimensional. A maioria das pessoas, explicou Thotmesz, vive como folhas ao vento, reagindo às circunstâncias externas, sem perceber que são elas mesmas que criam essas circunstâncias através de suas vibrações inconscientes. Mas um verdadeiro mestre da energia não reage, ele cria. Ele não espera que o mundo mude. Ele muda sua vibração interna e observa o mundo se reorganizar automaticamente. O velho mestre ensinou também sobre a geometria sagrada da manifestação, como usar símbolos específicos, respirações determinadas, posturas corporais precisas e visualizações detalhadas para amplificar exponencialmente o poder de manifestação da consciência humana. Mas foi quando Thotmesz revelou o segredo do estado de coerência cardíaca avançada que tudo se encaixou para Kethi. Seu coração não é apenas uma bomba de sangue, disse o mestre. É o portal entre sua consciência individual e a consciência universal. Quando você aprende a sincronizar os ritmos de seu coração com as frequências cósmicas, torna-se um canal direto para as forças criadoras do universo. A revelação dos 3 pilares sagrados. Chegamos agora ao momento mais profundo e transformador de toda esta jornada ancestral. É aqui que você descobrirá os segredos que Thotmesz guardou durante décadas, esperando pelo discípulo, certo para recebê-los. Respire fundo, porque sua percepção da realidade nunca mais será a mesma. Thotmesz conduziu Kethi para a câmara mais sagrada de todas, o Sanctum Sanctorum, localizado no coração geométrico da Grande Pirâmide, onde as próprias pedras vibravam com frequências que faziam cada célula do corpo ressoar em harmonia divina. Meu filho, disse o mestre com uma reverência que Kethi nunca havia visto, chegou a hora de você conhecer os 3 pilares sagrados da manifestação consciente, os princípios fundamentais que regem toda a criação no universo, desde a formação das galáxias até a manifestação de seus desejos mais íntimos. Primeiro pilar, a lei da intenção cristalizada. Toda manifestação começa com uma intenção, explicou Thotmesz, enquanto desenhava símbolos luminosos no ar com seus dedos. Mas não qualquer intenção, uma intenção cristalizada. A diferença entre um desejo comum e uma intenção cristalizada é como a diferença entre vapor d'água e diamante. Ambos são feitos da mesma substância, mas um é disperso e sem forma, enquanto o outro é concentrado e indestrutível. O Thotmesz revelou que uma intenção cristalizada possui 5 características específicas. Clareza absoluta. Você deve ser capaz de visualizar seu desejo com detalhes tão precisos que poderia desenhá-lo de olhos fechados. Emoção elevada. A intenção deve estar impregnada de gratidão, amor ou alegria, nunca de medo, carência ou desespero. Alinhamento temporal. Você deve sentir o resultado já conquistado no presente, não como algo distante no futuro. Coerência energética. Cada célula de seu corpo deve vibrar em harmonia com sua intenção, sem conflitos internos. Desapego ativo. Você deve liberar completamente o resultado, confiando que o universo conhece a forma perfeita de manifestar sua intenção. Segundo pilar, a respiração dos mundos. Toda a energia no universo pulsa em ritmos específicos, continuou Thotmesz. Seu coração pulsa. As marés sobem e descem. Os planetas orbitam, as galáxias giram. Tudo segue padrões rítmicos precisos. E existe uma respiração especial que sincroniza sua frequência pessoal com a frequência do próprio cosmos. O mestre ensinou então a respiração dos mundos, uma técnica que havia sido passada apenas de mestre para discípulo durante mais de 3.000 anos. Fase 1. Inalação cósmica, 7 tempos. Inspire lentamente enquanto visualiza a energia dourada, entrando pelo topo de sua cabeça e preenchendo cada célula de seu corpo. Fase 2. Retenção criadora.
4 tempos. Mantenha o ar enquanto sua intenção cristalizada se funde completamente com a energia cósmica em seu interior. Fase 3. Exalação manifestadora, 8 tempos. Expire enviando sua intenção impregnada de energia cósmica para todos os cantos do universo. Fase 4. Pausa da confiança, 4 tempos. Permaneça em vazio respiratório total, em completa confiança de que o universo já está reorganizando a realidade para manifestar sua intenção. Quando você pratica esta respiração, explicou, Thothmes não está apenas movendo o ar, está literalmente tecendo sua intenção na matriz energética do cosmos. Terceiro pilar, o estado de ser quântico. E aqui está o segredo final, disse Thothmes, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia conter todas as estrelas do céu. A manifestação não acontece quando você faz algo. Acontece quando você é algo. Você não pode manifestar abundância se continua sendo escassez. Não pode manifestar amor se continua sendo medo. Não pode manifestar saúde se continua sendo doença. O estado de ser quântico é a capacidade de incorporar completamente a vibração daquilo que você deseja manifestar, a ponto de sua própria presença se tornar um campo magnético que atrai automaticamente experiências alinhadas com seu novo estado de ser. Observe, disse Thothmes, e algo extraordinário aconteceu. Sua presença mudou completamente. Não era mais um homem idoso. Era abundância personificada. Era sabedoria em forma humana. Era paz que caminhava sobre 2 pernas. E, instantaneamente, flores brotaram nas pedras ao seu redor. Água cristalina começou a escorrer das paredes. E uma luz dourada preencheu toda a câmara. Veja, meu filho, disse ele sorrindo. Eu não fiz isso acontecer. Eu simplesmente fui isso. E o universo respondeu automaticamente ao meu estado de ser. Naquele momento, Cat compreendeu que todos os milagres que havia testemunhado não eram truques ou poderes especiais. Eram simplesmente o resultado natural de pessoas que haviam aprendido a ser conscientemente aquilo que desejavam experimentar. Se você está sentindo uma transformação profunda acontecendo em sua alma agora mesmo, compartilha nos comentários. Qual é o estado de ser que você mais quer incorporar em sua vida? O desafio da resistência ancestral. Mas quando Cat começou a praticar os 3 pilares sagrados, descobriu algo que Thothmes não havia mencionado: a resistência ancestral. Nas primeiras semanas de prática, pequenos milagres começaram a acontecer. Alimentos se multiplicavam em suas mãos quando ele sentia fome genuína. Animais feridos se curavam quando ele direcionava energia compassiva para eles. Até mesmo tempestades mudavam de direção quando ele entrava no estado de ser quântico da tranquilidade. Mas quanto mais poderoso se tornava, mais intensa ficava. Uma força invisível que parecia sabotá-lo de dentro para fora. Era como se uma parte profunda de sua psique lutasse contra sua própria evolução, criando obstáculos exatamente nos momentos em que ele mais precisava de clareza. Thothmes explicou que isso era perfeitamente natural. Toda a alma humana carrega dentro de si os medos, traumas e limitações não apenas de sua vida atual, mas de todas as linhagens ancestrais que a precederam. É o que chamamos de memória celular coletiva, padrões energéticos herdados que funcionam como programas automáticos, mantendo você preso aos mesmos ciclos de limitação que seus antepassados vivenciaram. Cat descobriu que suas dificuldades não eram apenas suas. Eram ecos de centenas de gerações de ancestrais que haviam vivido em escassez, medo e impotência. Era como se carregasse dentro de si um arquivo completo de todas as crenças limitantes que sua linhagem havia acumulado ao longo de milênios. Cada vez que você tenta manifestar abundância, explicou Thothmes, a memória ancestral da escassez se ativa. Cada vez que busca amor incondicional, os traumas ancestrais de abandono criam resistência. Cada vez que quer expressar seu poder divino, os medos ancestrais de perseguição geram autossabotagem. Mas havia algo ainda mais profundo operando: a resistência da identidade inferior. Parte da mente de Cat havia se acostumado tanto a se ver como inferior
rejeitado e limitado, que qualquer experiência que contradissesse essa identidade era interpretada como uma ameaça à sua própria existência. Durante várias noites seguidas, Cat foi visitado por pesadelos onde se via sendo punido, rejeitado ou destruído sempre que tentava manifestar algo poderoso. Era sua própria psique, criando cenários de medo para mantê-lo dentro dos limites seguros de sua identidade conhecida. Esta é a maior batalha que todo mestre da energia precisa vencer, disse Thotmesz. Não é a batalha contra forças externas, é a batalha contra as próprias partes internas, que preferem a limitação familiar ao poder desconhecido. O velho mestre ensinou então a Cat a técnica da transmutação ancestral, reconhecimento compassivo, identificar exatamente quais padrões limitantes estavam se manifestando, sem julgamento, apenas com compreensão amorosa. Diálogo interior. Conversar internamente com essas partes resistentes, como se fossem crianças assustadas, que precisavam de segurança e compreensão. Ressignificação energética. Transformar cada memória limitante em sabedoria-poder, cada trauma em força, cada medo em proteção divina. Integração quântica. Abraçar completamente tanto a identidade antiga quanto a nova, permitindo que coexistissem até que a nova se tornasse dominante naturalmente. Foi um processo intenso que durou várias luas. Cat teve que enfrentar medos que nem sabia que existiam, curar feridas que havia herdado de vidas que nunca viveu e transformar padrões energéticos que estavam gravados em seu DNA há gerações. Mas cada vitória sobre a resistência interna o tornava exponencialmente mais poderoso. Era como se cada limitação transcendida liberasse uma quantidade imensa de energia que havia estado presa em conflitos internos, energia que agora podia ser direcionada conscientemente para a manifestação de seus sonhos mais elevados, o ritual da transformação total. Após meses dominando os 3 pilares sagrados e transmutando suas resistências ancestrais, Thotmesz anunciou que Cat estava pronto para o ritual da transformação total, uma cerimônia sagrada que selaria definitivamente sua evolução de ser humano comum para mestre da energia consciente. Este ritual havia sido realizado apenas 12 vezes em toda a história do Egito, sempre durante alinhamentos astrológicos específicos que amplificavam exponencialmente o poder de transmutação. O próximo alinhamento aconteceria durante a lua nova do solstício de inverno, quando as energias terrestres e cósmicas se encontrariam em perfeita harmonia. Compreenda, meu filho, disse Thotmesz com uma seriedade que fez cada palavra ecoar como um decreto divino. Este ritual não é apenas uma cerimônia, é uma morte e um renascimento literal. A pessoa que entra na câmara da transmutação não é a mesma que sai. Sua estrutura energética será completamente reconstruída. Suas capacidades de manifestação serão multiplicadas por 1000, mas você nunca mais poderá retornar ao estado de consciência limitada que conheceu até agora. Na noite escolhida, Cat foi conduzido para uma câmara que nem mesmo sabia que existia, localizada no ponto exato onde as linhas energéticas da Terra se cruzavam sob a Grande Pirâmide. As paredes eram feitas de cristais puros que haviam sido programados ao longo de séculos com intenções de transformação e transcendência. O ritual começou com o banho de purificação etérica. Cat foi imerso em águas sagradas do Nilo que haviam sido energizadas com frequências específicas, usando técnicas sonoras que alteravam a própria estrutura molecular da água. Enquanto seu corpo físico era purificado, sua alma era simultaneamente limpa de todas as camadas de condicionamento e limitação que havia acumulado ao longo da vida. Em seguida, veio a fase da dissolução do ego. Usando uma combinação de respirações específicas, posições corporais geometricamente perfeitas e visualizações que dissolviam gradualmente sua identificação com a personalidade limitada, Cat experimentou algo que poucos seres humanos já vivenciaram: a dissolução completa de sua identidade pessoal no oceano infinito da consciência universal. Por alguns momentos que pareceram eternidades, ele deixou de ser Cat
e se tornou pura consciência sem forma, experimentando diretamente a verdade de que sua essência real não era o corpo nem a mente, mas a própria energia criadora que move todo o cosmos. Na fase da reconstituição divina, Thotmesz guiou Cat de volta à forma humana, mas agora com uma diferença fundamental. Sua nova identidade estava baseada não em limitações, mas em possibilidades infinitas. Ele se via não como um ser humano tentando se conectar ao divino, mas como uma expressão individualizada da própria divindade em forma humana. O momento culminante chegou durante a iniciação do Olho de Horus. Thotmesz tocou o centro da testa de Cat, com um cristal que havia sido carregado com a energia concentrada de todos os mestres da manifestação que vieram antes dele. Instantaneamente, uma explosão de luz dourada preencheu sua consciência e ele viu com clareza absoluta como a realidade realmente funciona, não como matéria sólida, mas como energia infinitamente maleável que responde instantaneamente às diretrizes conscientes de uma mente alinhada com o cosmos. Agora você vê, sussurrou Thotmesz, que não existe separação entre você e o poder criador do universo. Você é esse poder em expressão consciente. Cada pensamento seu é um decreto cósmico. Cada emoção sua é uma força reorganizadora. Cada intenção sua é uma lei universal ativada. Quando Cat abriu os olhos, eles brilhavam com uma luz interior que nunca mais se apagaria. Mas mais importante que isso, ele sabia, com uma certeza que transcendia qualquer dúvida, que possuía agora o poder de manifestar qualquer realidade que pudesse imaginar com clareza e sustentar com emoção elevada. O ritual estava completo. Cat havia morrido para sua identidade limitada e renascido como um mestre da energia consciente. A primeira manifestação impossível. 3 dias após o ritual da transformação total, chegou o momento de Cat testar suas novas capacidades em uma situação real que demandava manifestação instantânea. Uma seca devastadora havia atingido toda a região ao redor de Mênfis. Por 5 meses consecutivos, nem uma gota de chuva havia caído. O rio Nilo estava em seu nível mais baixo em décadas, e milhares de pessoas enfrentavam a fome mais severa que a região havia conhecido. Os outros sacerdotes haviam tentado todos os rituais tradicionais para atrair chuva, mas nada funcionou. Foi quando o faraó Amenhotep III convocou todos os sacerdotes do reino para uma reunião de emergência. Se vocês são verdadeiramente conectados aos deuses, declarou com uma autoridade que fez o próprio ar vibrar, então provém isso. Tragam chuva até o nascer do sol, ou todos serão exilados como charlatães. Os sacerdotes mais experientes ficaram em pânico. Nunca haviam enfrentado um desafio tão direto e com consequências tão severas. Mas Cat permaneceu em completa calma, como se a situação fosse apenas mais um exercício de prática. Enquanto os outros sacerdotes se desesperavam tentando rituais cada vez mais complexos, Cat se dirigiu sozinho para o topo da Grande Pirâmide, onde as energias cósmicas eram mais intensas. Ali, sentou-se na posição exata onde as linhas energéticas se concentravam e começou a aplicar tudo o que havia aprendido. Primeiro, criou uma intenção cristalizada perfeita. Visualizou com detalhes absolutos não apenas a chuva caindo, mas o alívio no rosto de cada pessoa, a alegria das crianças brincando na água, os campos verdejantes renascendo e a gratidão de toda uma civilização sendo alimentada pela abundância da natureza. Em seguida, iniciou a respiração dos mundos, sincronizando seu ritmo pessoal com o pulso do próprio planeta. Com cada inalação, sentia-se conectando mais profundamente com as forças atmosféricas. Com cada exalação, enviava sua intenção para as camadas superiores da atmosfera, onde as nuvens se formam. Mas foi quando entrou no estado de ser quântico que a magia real começou. Em vez de apenas desejar chuva, Cat se tornou chuva. Sua consciência se expandiu até abranger toda a região. Ele sentiu cada molécula de água no ar, cada corrente atmosférica, cada campo eletromagnético que influenciava o clima. Durante horas, permaneceu nesse estado expandido.
não lutando contra as forças naturais, mas dançando com elas, reorganizando-as suavemente até que todos os elementos necessários para uma tempestade perfeita estivessem alinhados. Quando o sol começou a nascer, pequenas nuvens apareceram no horizonte. Em minutos, essas nuvens se multiplicaram e escureceram. Dentro de uma hora, todo o céu estava coberto por formações nebulosas que não existiam no dia anterior. E então começou. Primeiro algumas gotas esparsas, depois uma chuva constante, finalmente uma tempestade torrencial, que durou 3 dias ininterruptos, enchendo cada poço, cada reservatório, fazendo o Nilo transbordar e transformando a região árida em um oásis verdejante. Mas o mais impressionante não foi a chuva em si. Foi o fato de que ela caiu apenas na região que precisava. As áreas vizinhas que não estavam em seca permaneceram secas. Era como se a tempestade tivesse sido esculpida com precisão cirúrgica, para atender exatamente à necessidade específica. Quando Ket desceu da pirâmide após 3 dias de tempestade, encontrou milhares de pessoas esperando por ele. Não havia mais dúvidas. Ele havia manifestado o impossível através do domínio puro das energias universais. Mas para Ket, o mais extraordinário não foi ter criado chuva. Foi ter descoberto que não havia criado coisa alguma. Havia simplesmente se alinhado tão perfeitamente com as forças naturais que elas se reorganizaram automaticamente para manifestar aquilo que era melhor para todos os envolvidos. Eu não fiz chover, explicou ele mais tarde para Thotmesz. Eu simplesmente me tornei o que a situação precisava e o universo respondeu através de mim. Era essa a verdadeira natureza da manifestação consciente. Não forçar a realidade a se dobrar à sua vontade, mas alinhar-se tão completamente com as leis universais que você se torna um canal através do qual o cosmos pode expressar sua infinita capacidade criadora. E agora chegamos de volta ao momento impossível que você testemunhou na abertura desta jornada. Ket diante do templo de Karnak, manipulando forças que desafiam toda a lógica conhecida. Mas agora você compreende exatamente como chegamos aqui e por que este momento se tornou possível. 6 meses após a manifestação da chuva milagrosa, a fama de Ket havia se espalhado por todo o reino. Pessoas vinham de terras distantes buscando curas, abundância e soluções para problemas que pareciam impossíveis. E Ket nunca decepcionava. Não porque possuísse poderes sobrenaturais, mas porque havia se tornado um perfeito canal das energias criadoras universais. Mas foi então que chegou o maior desafio de sua vida. Uma praga devastadora começou a se espalhar pelo Egito. Não apenas uma doença física, mas algo que os médicos da época descreviam como o mal que devora a alma. As pessoas não apenas adoeciam fisicamente, elas perdiam completamente a vontade de viver, a capacidade de sentir alegria, a conexão com qualquer forma de esperança ou propósito. Era como se uma nuvem energética de densidade extremamente baixa tivesse envolvido toda a região, sugando a força vital de todos os seres vivos. Plantas morriam mesmo com água abundante, animais se recusavam a se reproduzir e seres humanos definhavam em uma melancolia que parecia não ter cura. Os médicos mais experientes tentaram todas as ervas conhecidas. Os sacerdotes realizaram todos os rituais tradicionais. Até mesmo Thotmesz, com toda sua sabedoria ancestral, parecia perplexo diante de uma força que operava em níveis energéticos tão profundos. Esta não é uma doença comum, disse o velho mestre para Ket. É uma invasão energética. Algo ou alguém está drenando deliberadamente a força vital de toda uma civilização. E apenas alguém com domínio absoluto sobre a manipulação energética poderia combater uma força desta magnitude. Foi quando Ket compreendeu que todos os anos de treinamento, todas as iniciações, todas as transformações haviam sido preparação para este momento específico. Não se tratava apenas de curar algumas pessoas, tratava-se de salvar toda uma civilização do colapso energético total. Mas havia um problema. Para neutralizar uma força deste tamanho, ele precisaria manifestar uma quantidade de energia que nenhum ser humano havia jamais canalizado. O risco era imenso.
Ou ele conseguiria se tornar um canal puro para o poder criador do cosmos, ou seria completamente consumido pela magnitude das forças que tentaria movimentar. Thotmес o alertou. Meu filho, o que você está considerando fazer nunca foi tentado antes. Você terá que dissolver completamente sua identidade individual e se tornar uma expressão pura da consciência. Universal. Se houver o menor vestígio de ego, medo ou separação em sua psique, você será destruído pelas próprias forças que tentar canalizar. Mas Cat sabia que não havia escolha. Milhares de vidas dependiam dele. E toda a sua jornada de transformação havia sido para chegar exatamente a este momento de serviço supremo. Na manhã do solstício de verão, quando as energias cósmicas estavam em seu pico máximo, Cat se dirigiu ao templo de Karnak, onde a praga energética estava mais concentrada. Milhares de pessoas se reuniram, não porque acreditassem necessariamente em sua capacidade, mas porque ele era a última esperança que possuíam. E foi então que aconteceu o momento impossível que você testemunhou na abertura. Cat não tentou fazer nada. Em vez disso, ele se entregou completamente, dissolvendo toda a sua identidade pessoal até se tornar um canal vazio, através do qual as forças universais puderam fluir sem obstáculo. Primeiro, sua consciência se expandiu para abranger cada pessoa presente. Ele sentiu em seu próprio corpo o desespero, a dor, a desesperança de milhares de almas simultaneamente. Em vez de se proteger dessa dor, ele a abraçou completamente, transformando-se no receptáculo para todo o sofrimento coletivo. Em seguida, aplicou a lei da transmutação universal. O princípio de que toda energia, não importa quão densa ou negativa, pode ser instantaneamente transformada em sua polaridade oposta quando passa através de um canal suficientemente purificado de resistência pessoal. Enquanto absorvia toda a energia densa da praga através de seu ser, ela era automaticamente transmutada em energia de cura, vitalidade e alegria, que então irradiava de volta para todas as pessoas presentes. Foi nesse momento que as pedras de 2 toneladas começaram a flutuar. Não porque Cat estivesse fazendo algo sobrenatural, mas porque sua vibração havia se elevado tanto que a própria matéria ao seu redor começou a responder às leis da levitação energética. O mesmo princípio que permite que monges tibetanos levitem durante meditações profundas, amplificado exponencialmente pela intensidade da transformação que estava ocorrendo. O rio Nilo mudou de curso porque o campo energético gerado pela transmutação era tão poderoso que afetou as correntes eletromagnéticas subterrâneas que influenciam o movimento das águas. E a chuva dourada que se transformou em grãos de trigo era energia pura sendo manifestada diretamente em forma física, o resultado natural quando alguém se torna um canal tão perfeito para a força criadora universal que as próprias leis da física se reorganizam para expressar abundância infinita. Durante 3 horas consecutivas, Cat permaneceu nesse estado de canalização pura, servindo como um transformador energético gigantesco que absorvia toda a densidade da praga e a transmutava em vitalidade radiante. Quando finalmente voltou ao estado de consciência normal, a praga havia desaparecido completamente. Não apenas os sintomas, a própria força energética que a causava havia sido neutralizada e transformada em seu oposto. Mas o mais extraordinário era que Cat não apenas havia curado as pessoas presentes, havia criado um campo energético de proteção e vitalidade que se espalhou por todo o Egito, imunizando permanentemente toda a região contra qualquer forma de invasão energética similar. Como você conseguiu? Perguntaram-lhe mais tarde. Eu não consegui nada, respondeu Cat com uma humildade que brilhava como o próprio sol. Eu simplesmente me lembrei de que não sou separado das forças que criaram este universo. Quando você remove toda a ilusão de separação, você descobre que sempre foi aquilo que procurava. E aquilo é infinitamente poderoso. A transformação definitiva e o legado eterno. Após o milagre do templo de Karnak, algo fundamental mudou não apenas em Cat, mas em toda a percepção que a humanidade tinha sobre suas próprias capacidades. Pela primeira vez na história registrada,
havia sido demonstrado de forma inequívoca que um ser humano comum poderia se tornar um canal consciente para as forças criadoras do universo. Cat passou os anos seguintes não como um guru isolado em seu próprio poder, mas como um professor incansável, transmitindo para qualquer pessoa sincera os segredos que havia descoberto. Ele fundou a Escola dos Mestres da Energia, onde desenvolveu um sistema completo de treinamento que permitia a qualquer indivíduo, independente de sua origem ou limitações aparentes, despertar suas capacidades latentes de manifestação consciente. Mas sua maior descoberta veio quando percebeu que o verdadeiro poder não estava em manifestar coisas para si mesmo, mas em se tornar um instrumento através do qual o cosmos poderia expressar sua infinita benevolência para com toda a humanidade. O maior milagre, ensinava ele para seus discípulos, não é conseguir aquilo que você quer, é descobrir que você é aquilo que tudo quer. Quando você compreende que sua essência real é a própria consciência universal individualizada, você para de tentar conseguir coisas do universo e começa a permitir que o universo expresse sua abundância infinita através de você. Cat desenvolveu os 5 estágios da maestria energética que se tornaram a base de todos os sistemas de manifestação que vieram depois. Primeiro estágio: despertar da responsabilidade total. Compreender que você é 100% responsável por tudo que experimenta, não como culpa, mas como poder. Se você criou inconscientemente sua realidade atual, pode recriá-la conscientemente. Segundo estágio: purificação das resistências. Identificar e transmutar todos os padrões inconscientes que sabotam sua manifestação, medos ancestrais, crenças limitantes, identidades baseadas em separação. Terceiro estágio: alinhamento com as leis universais. Aprender a trabalhar com as forças cósmicas, não contra elas. Compreender que você não precisa forçar nada, apenas se alinhar com o fluxo natural da abundância universal. Quarto estágio: maestria do estado de ser. Desenvolver a capacidade de ser conscientemente aquilo que deseja experimentar, sabendo que sua vibração interna determina sua experiência externa. Quinto estágio: serviço através da manifestação. Usar suas capacidades não para a gratificação pessoal, mas como instrumento de elevação para toda a humanidade. Descobrir que quanto mais você serve, mais o universo flui através de você. Durante os últimos anos de sua vida física, Cat alcançou um estado de consciência que os registros históricos descrevem como imortalidade consciente. Não que seu corpo não envelhecesse, mas sua consciência havia se expandido tanto que ele experimentava simultaneamente todos os tempos e espaços, passado, presente e futuro, se tornaram uma única realidade eternal na qual ele existia permanentemente. Foi nesse estado que ele fez suas profecias mais precisas sobre o futuro da humanidade. Virá um tempo, disse ele para seus discípulos mais próximos, quando toda a humanidade redescobrirá estes princípios. Não será um privilégio de poucos escolhidos, mas o despertar natural de nossa espécie para sua verdadeira natureza divina. E quando isso acontecer, não haverá mais escassez, guerra ou sofrimento desnecessário. Apenas bilhões de seres conscientes cocriando realidades de beleza, abundância e amor infinitos. Quando Cat finalmente deixou o corpo físico aos 127 anos, algo extraordinário aconteceu. Em vez de simplesmente morrer, ele se transfigurou. Testemunhas relataram que seu corpo se transformou gradualmente em luz dourada pura, que então se dispersou como milhões de sementes luminosas, carregadas pelo vento, para todos os cantos da terra. E onde cada uma dessas sementes tocou o solo, nasceram pessoas que carregavam dentro de si a memória celular completa de todo o conhecimento que Cat havia desenvolvido. Era como se ele tivesse se fragmentado conscientemente em milhares de almas, que reencarnaram ao longo da história humana para manter viva a tradição da manifestação consciente. Thotmesz, que sobreviveu a Cat por mais algumas décadas, explicou o fenômeno. Meu filho não morreu, ele se multiplicou.
Sua consciência se espalhou através do campo morfogenético humano, garantindo que este conhecimento nunca se perdesse completamente. Em cada época da história, em cada cultura, sempre haverá aqueles que carregam as sementes de sua sabedoria. E assim começou a linhagem secreta dos portadores da luz dourada. Seres humanos comuns que, ao longo dos milênios, redescobririam, naturalmente, os princípios da manifestação consciente e os adaptariam para suas respectivas épocas e culturas. A ponte através dos milênios. E agora, querida alma que chegou até aqui nesta jornada transformadora, você precisa compreender algo fundamental. Você não está ouvindo esta história por acaso. Você é um dos portadores da luz dourada, uma das sementes de consciência que Ket plantou no campo energético da humanidade há mais de 4.000 anos. O fato de você ter sido atraído para estes conhecimentos, de ter permanecido até aqui, absorvendo cada palavra, de estar sentindo em seu coração uma ressonância profunda com estas verdades antigas. Não é coincidência, é ativação. É sua própria essência divina, reconhecendo verdades que já conhece em níveis mais profundos que a mente consciente. Durante todos estes milênios, os princípios que Ket descobriu não desapareceram. Eles foram sendo redescobertos e adaptados por diferentes culturas e épocas. Na Índia Antiga, estes mesmos princípios foram codificados nos Vedas, como as leis do Karma e Dharma. A compreensão de que cada ação consciente cria ondas energéticas que retornam multiplicadas para quem as emitiu. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão e Pitágoras ensinavam sobre a música das esferas. O mesmo conceito da sincronização vibratória que Ket usava para se alinhar com as frequências cósmicas. No Tibete, monges desenvolveram técnicas de manifestação através da meditação, que são praticamente idênticas aos métodos de Ket, incluindo a capacidade de levitar objetos e alterar condições climáticas através do domínio consciente das energias sutis. Entre os índios americanos, xamãs praticavam cerimônias de chamada da chuva, que seguiam exatamente os mesmos princípios da transmutação energética que Thotmès ensinou. Na Europa medieval, alquimistas buscavam a pedra filosofal, que não era um objeto físico, mas o mesmo estado de consciência que permite transmutar qualquer energia em sua polaridade oposta. E hoje, na nossa era moderna, estes antigos princípios estão sendo validados pela própria ciência quântica. Físicos descobriram que a consciência do observador literalmente afeta o comportamento das partículas subatômicas. Exatamente o que Ket compreendeu há milênios, quando percebeu que não existe separação real entre consciência e matéria. Mas aqui está a diferença crucial. Você vive na primeira época da história humana em que estes conhecimentos podem ser compartilhados livremente, sem perseguições, sem necessidade de segredo, sem risco de vida. Você tem acesso instantâneo a milênios de sabedoria acumulada e a tecnologia para aplicar estes princípios em escala global. Os 3 pilares sagrados de Ket, adaptados para sua vida moderna. Pilar 1. Intenção cristalizada digital use. A tecnologia a seu favor. Crie boards visuais digitais com imagens detalhadas daquilo que deseja manifestar. Grave áudios de afirmações em sua própria voz. Use aplicativos de meditação para treinar estados específicos de consciência. A clareza visual e emocional continua sendo fundamental. Mas agora você tem ferramentas que Ket nunca sonhou ter. Pilar 2. Respiração dos mundos científica. A ciência moderna descobriu que respirações específicas alteram literalmente a química do seu cérebro, ativando o sistema nervoso parasimpático e sincronizando ondas cerebrais. Use a técnica 7484 de Ket, mas agora sabendo exatamente por que funciona. Você está otimizando sua neuroquímica para estados de máxima receptividade e criatividade. Pilar 3. Estado de ser quântico prático. Aplique o princípio em situações cotidianas. Antes de uma reunião importante, seja sucesso. Antes de um encontro romântico, seja amor. Antes de buscar abundância financeira, seja prosperidade.
Use afirmações do tipo eu sou em vez de eu quero, porque você já compreendeu que manifestação é questão de identidade, não de desejo. A diferença é que agora você pode manifestar não apenas para a sua vida pessoal, mas pode usar estas energias para contribuir para a cura e elevação de toda a humanidade. Cada vez que você manifesta a partir do amor, da gratidão e do serviço, você adiciona frequências elevadas ao campo morfogenético coletivo, facilitando o despertar de milhões de outras pessoas. O legado eterno, seu papel na nova era I. Assim chegamos ao final desta jornada ancestral, mas também ao início da sua verdadeira missão de vida, porque agora você compreende que não foi atraído para estes conhecimentos apenas para melhorar sua situação pessoal. Você foi chamado para ser parte da maior transformação consciencial que a humanidade já experimentou. Vivemos no momento profetizado por Ketu há mais de 4.000 anos, o tempo em que os segredos da manifestação consciente se tornariam disponíveis para toda a humanidade simultaneamente. E você, querida alma, é um dos agentes conscientes desta transformação global. Cada vez que você aplica os 3 pilares sagrados em sua vida, você não está apenas mudando sua realidade pessoal. Você está contribuindo para um campo energético coletivo que está elevando a frequência vibratória de todo o planeta. Você se tornou um farol de luz dourada, irradiando possibilidades elevadas para todos ao seu redor. Sua responsabilidade agora é tripla. Primeiro, maestria pessoal. Continue praticando e refinando sua capacidade de manifestação consciente. Não por egoísmo, mas porque o mundo precisa de exemplos vivos de que estes princípios realmente funcionam. Torne-se a prova viva de que um ser humano comum pode transcender limitações e criar uma vida extraordinária através do alinhamento com as leis universais. Segundo, serviço compassivo. Use suas crescentes capacidades para elevar e curar todos que cruzarem seu caminho. Seja um canal de bênçãos onde quer que vá. Manifeste não apenas para si mesmo, mas através de si mesmo para o bem de todos. Lembre-se, quanto mais você serve, mais o universo flui através de você. Terceiro, transmissão da sabedoria. Compartilhe estes conhecimentos com aqueles que estão prontos para recebê-los. Não pregue para quem não quer ouvir, mas esteja disponível para orientar aqueles que demonstram sincera sede de verdade. Você se tornou um elo na corrente dourada de transmissão que conecta Ketu aos buscadores do futuro. O mais belo é que você não precisa ser perfeito para cumprir esta missão. Ketu também começou como um órfão rejeitado, gaguejando e se sentindo inferior. A diferença não está em suas capacidades iniciais, mas em sua disposição de crescer, aprender e se transformar continuamente. A cada dia que você pratica a respiração dos mundos, você honra a linhagem de todos os mestres que vieram antes. A cada momento que você entra no estado de ser quântico, você ativa sementes de despertar em milhões de outras consciências. A cada intenção cristalizada que você manifesta a partir do amor, você adiciona mais luz ao campo energético planetário. E quando você olhar para trás daqui a alguns anos, perceberá que sua vida se dividiu em 2 momentos, antes e depois de descobrir estes segredos ancestrais. Porque uma vez que você compreende que é um co-criador consciente da realidade, nunca mais pode fingir ser vítima das circunstâncias. Ketu deixou uma mensagem final que foi preservada em hieróglifos secretos e que agora ressoa diretamente em seu coração. Amado filho das estrelas, você nunca esteve separado do poder que move galáxias inteiras. Você é esse poder em expressão consciente e individualizada. Pare de buscar fora aquilo que sempre foi sua essência mais íntima. Desperte para sua verdadeira natureza divina e use-a para criar um mundo onde toda a alma possa florescer em sua máxima magnificência. Se esta jornada ancestral transformou algo fundamental em você, se você sente que uma nova versão de si mesmo está nascendo agora mesmo, se inscreva. No canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual foi sua maior revelação. Sua transformação pode inspirar milhares de almas ao redor do mundo que estão passando pelo mesmo despertar que você está vivendo agora. Porque você
não está sozinho nesta jornada. Você faz parte de uma família de luz que se estende através de milênios. Todos os filhos e filhas de Ket que escolheram lembrar de quem realmente são e usar esse poder para curar e elevar toda a humanidade. A semente dourada de Ket que dormia em seu coração acaba de despertar. E agora, assim como ele fez há 4.000 anos, você se torna um portal através do qual o cosmos pode expressar sua infinita capacidade de criar milagres. Bem-vindo à sua verdadeira herança, mestre da energia consciente. A jornada apenas começou. O olho de Horus em você está aberto. Alma nobre, que chegou até este momento sagrado de revelação cósmica, permita-me expressar minha mais profunda gratidão pela coragem extraordinária que você demonstrou ao mergulhar nas águas mais profundas da verdade universal. Poucos seres têm a força interior necessária para confrontar as revelações que acabamos de compartilhar juntos. Você não está aqui por acaso. Sua presença neste momento específico do tempo e espaço é evidência de que sua alma está pronta para despertar de camadas de amnésia que mantiveram a humanidade adormecida por milênios. O simples fato de ter permanecido comigo através desta jornada transformadora até seu final revela que existe dentro de você uma chama divina que nenhuma escuridão consegue extinguir. Mas esta revelação é apenas o início de sua verdadeira jornada de soberania. Nos vídeos que aparecem nos cards ao seu redor, você encontrará outras dimensões desta sabedoria ancestral que irão completar o mapa de sua transformação pessoal. Cada um destes conteúdos foi cuidadosamente selecionado para atender almas exatamente como a sua. Almas que chegaram ao ponto de reconhecer que estão prontas para transcender as limitações da existência comum e reivindicar sua herança divina. Estes não são vídeos comuns criados para entretenimento superficial. São portais dimensionais, cada um contendo frequências específicas que ativarão aspectos adormecidos de sua consciência que estão esperando há vidas inteiras para serem despertados. Quando você assiste a cada um deles com o coração aberto e a mente receptiva, está literalmente participando de uma iniciação ancestral que poucos humanos tiveram o privilégio de experimentar. O primeiro vídeo revelará os códigos secretos que os antigos mestres egípcios usavam para transcender as limitações do tempo linear e acessar sabedoria de múltiplas encarnações simultaneamente. O segundo desvendará as técnicas, práticas que você pode implementar imediatamente para começar a manifestar sua realidade como um verdadeiro co-criador consciente, ao invés de vítima passiva de circunstâncias. Os vídeos sugeridos contêm a revelação final que conectará todos os pontos da jornada que iniciamos hoje, mostrando exatamente como aplicar tudo o que descobrimos para transformar não apenas sua própria existência, mas para se tornar um agente de transformação para todos os fragmentos de consciência que você encontrar em seu caminho. Sua jornada de despertar está apenas começando, nobre alma. O que vivenciamos juntos hoje plantou sementes de luz em sua consciência que continuarão germinando e florescendo por toda a sua existência. Cada dia que passar, você descobrirá novas camadas de significado nas verdades que compartilhamos. E lembre-se sempre, você não é apenas um estudante desta sabedoria. Você é seu guardião, seu transmissor, seu representante, vivo neste plano de existência. Cada pessoa que sua luz transformada tocar será abençoada pela radiação de sua presença desperta. Vá em paz, vá com poder, vá com a certeza absoluta de que você é infinitamente mais do que qualquer limitação que possa ter acreditado sobre si mesmo. Você é soberania encarnada, temporariamente experimentando com forma humana, para a alegria de redescobrir sua própria magnificência, que cada respiração o conecte mais profundamente à sua verdade eterna, que cada batimento cardíaco seja um lembrete de que você é um com toda a criação, e que cada momento de sua existência seja uma celebração da consciência divina despertando através de você. Com amor infinito e reconhecimento de sua divindade inerente. Até nosso
Próximo encontro nas dimensões da verdade eterna.